recebendo hoje uma visita da casa, porém com assuntos interessantes para contar para o pessoal. Hoje aqui no nosso Talk Coffee Café, aquele bate-papo com café que não pode faltar, né? Contando sobre projetos, sobre coisas novas que estão vindo por aí, coisas que estão acontecendo nesse exato momento, sobre parcerias interessantes. Jaqueline Rocha. Uma salva de palmas! Seja bem-vinda, Jaque. Um prazer te receber sempre, né? Nas nossas conversas, nas nossas trocas. E hoje você aqui do outro lado, né? Pois né? Na outra função ali. Como entrevistada, né? Isso é inédito, né? Oi, pessoal. Eu sou Jaqueline Rocha, né? Sempre um prazer estar com você. Hoje, mais do que especial, a gente falar um pouquinho, né, de como a gente se conheceu, os projetos que a gente está fazendo. Isso é tão legal, é tão bacana, é tão bom transmitir informação. A gente hoje teve muita reunião falando sobre isso, né, da importância do tanto de conhecimento que a gente tem, de como a gente quer entregar isso para o mundo, de como a gente quer que as pessoas consumam esse conteúdo, aproveitem esse conteúdo, melhorem suas vidas, seus trabalhos, enfim, tudo. Jaqueline, assim como eu, coach, né, nos conhecemos numa formação, né, eu me formei, na turma seguinte ela se formou, eu estava trabalhando como staff, ainda conhecido como Anjo pela formação do IBC. Conheci a Jaque e aí criou uma conexão, rolou um namoro assim no primeiro ano mais distante, né? E aí depois de um tempo a gente foi se aproximando, se conectando. E estamos aqui hoje, né, Jaque? Eu acredito que tudo é o momento certo, né? Tudo acontece no momento que tem que acontecer. A gente vai se preparando para as coisas irem acontecendo na nossa vida, né? E as pessoas vão entrando na nossa vida sempre com um propósito, né? Um propósito que a gente às vezes não entende no começo, mas depois você fala, sim, agora eu estou entendendo por que essa pessoa está na minha vida, ou por que essa pessoa já foi da minha vida, ou ela continua na minha vida. Então, assim, tudo tem um porquê, né? E engraçado que quando a gente se conheceu, eu fiquei encantada com a maneira como você tratava as pessoas. E eu falava, gente, como ela consegue ser mãe de 3 filhos, tá numa transição de carreira e tá aqui tão disponível para as pessoas. Então, assim, eu também quis me aproximar de você para entender de onde vinha essa energia. E confesso que mesmo depois de quase 3 anos a gente convivendo, eu ainda não consegui descobrir, porque é muita coisa. Também ainda não, já que estou tentando ainda. Mas é um aprendizado diário, né? É um processo. Assim como num namoro, a gente vai passando por processos na vida, você vai se apegando e acostumando e entendendo como você pode ajudar o outro e como o outro acaba te ajudando, né? Então, acho que a nossa relação nasceu muito dessa troca, desse zelo mesmo, sem ter muita intimidade no começo, mas nasceu muito desse zelo que uma já tinha pela outra, né? E as coisas foram acontecendo de uma forma muito bonita. E o principal, eu falo assim que de uma forma não só bonita, mas de uma forma sólida, né? Porque a nossa relação junto com a Giovana, que é a nossa parceira, nasceu da necessidade que cada uma tinha, né? Da dor que cada uma tinha. E o quanto cada assunto que cada uma de nós 3 fala são complementares. E o quanto que a gente se dá bem por falar de coisas tão distintas, né? O quanto encaixa o que eu falo, o que você fala e o que a Giovana fala, né? Aí, pra você que tá acompanhando, que não tá entendendo nada, eu já vou te explicar. Então, Jaque, responde pro pessoal, conta aí pro pessoal quem é a Jaqueline e, em seguida, que dor você resolve. Bom, a Jaqueline é a filha mais nova de um casal, né? Seu Rocha da Dona Badia. São 2 empreendedores familiares, né? A gente tem uma pequena empresa no ramo de alimentação desde 2006. Então, são muitos anos trabalhando em família. E aí, a gente para pensar, né? No Brasil e no mundo, 95% das empresas são empresas familiares. E quando você procura na internet
sobre empresa familiar, sobre conteúdo sobre empresa familiar, o que vem, a enxurrada que vem de informação é sobre sucessão familiar. E aí a minha dor vem de onde? De entender o que existe a mais dentro de uma empresa familiar que não seja sucessão, porque não se vive só de sucessão. Existe um mundo real que as pessoas vivem 10, 20, 30 anos, todo mundo trabalhando junto. E essa relação como é que fica? A dor que eu trago, né, a dor que eu fui buscar informação, que eu estudo há pelo menos 2 anos a fundo, é como a relação familiar pode ser saudável dentro e fora do negócio, né? E como potencializar essas características que cada um tem em prol de resultados não só financeiros, mas também de qualidade de vida para o negócio e para a família também fora do negócio. Já que uma coisa interessante, né, falando de negócios familiares, que é essa dor que ela resolve, pessoal, existem pessoas e existe uma tese que a gente fala, família é família, negócios à parte. E quando a gente trabalha junto? Quando não tem por onde correr, né? Pai, mãe com filho, né? Como irmãos, né? Como que funciona essas relações dentro da casa, aquele problema lá da geladeira que ficou suja, né? E com, sei lá, a finança da empresa. Como que funciona tudo isso na hora lá do vamos ver? Vivian, uma das coisas que eu sempre falo nos meus conteúdos, até mesmo na rádio uma vez por semana que eu faço conteúdo voltado, né, na Rádio Bom Jesus, eu falo com os empreendedores familiares. O que eu sempre comento sobre isso? Nada mais claro do que ter acordos. Primeiro ponto, acordo. Você tem que deixar acordado as coisas. Então, uma coisa é a casa, outra coisa é o trabalho. A hierarquia de casa não necessariamente pode ser a mesma dentro do negócio. Pensa comigo. Lá em casa é pai, mãe, filhos, né? Dentro do negócio, tem um filho que cuida de um setor, o pai cuida de outro, a mãe cuida de outro, o outro irmão cuida de outro. Quem manda em qual setor? No seu setor? Cada um manda no seu. E aí, o que é que acontece? Quando as opiniões são diferentes, o que é que vai acontecer? Quando os pais, né, quando os superiores, vamos dizer assim, em casa não concordam, por que acontece a briga? Porque quer prevalecer a hierarquia da casa. Exatamente. E ele não quer prevalecer a hierarquia do negócio. Então, por isso os acordos de família lá dentro de casa, para que você possa trabalhar no negócio, tem que ser desenhado. Ah, mas eu já tenho um negócio. Ok, desenha quando surgir esse assunto. Ah, não comecei o negócio, vou começar o negócio agora. Faça antes. Outra grande questão. Às vezes você confia na pessoa que está, né, que é a tua família. Confia no teu filho, confia na tua filha, confia no teu irmão, enfim, confia na tua família. Porém, para o negócio, só confiança não é garantia de resultado. Porque a pessoa precisa ter habilidades para desenvolver o negócio, para desenvolver aquela função. E muitas vezes você contrata pela confiança e esquece que aquela pessoa precisa passar por um processo seletivo como outro colaborador qualquer. Ou como outra pessoa que vai ocupar um cargo de confiança qualquer. Porque ele é um profissional. Ali ele é um profissional. Ele não é o seu parente. Ele é um profissional. Então, assim, a gente acaba trazendo muito essa chacota que as pessoas falam que negócio familiar não dá certo por causa disso. Porque elas não se conversam, elas não criam acordos que protejam o negócio. E que também não protejam a família. Aí a gente segue me vendo essa situação, me vem três pontos que eu acho interessante a gente falar. O primeiro, conversem sempre, né? Então a gente precisa ter acordo. Sempre. Surgiu a situação, surgiu a oportunidade, vamos alinhar sobre isso. Já que eu não consigo, é difícil, minha mãe, vamos trazer um profissional de fora.
Traz um coach, traz um orientador, traz um consultor, traz alguém de fora, porque muitas vezes santo de casa não faz milagre, né? Então Sim. traga um profissional de fora, compra um curso, compra uma mentoria, porque está trazendo um ensinamento de fora. Não é pessoal, é profissional. E terceiro ponto, se não dá certo, tá tudo bem também. Você não precisa suceder aquele negócio, sendo que você vive, às vezes você tem que pesar qual relação é mais cara para mim, qual relação é mais importante para mim. Tem muitos casais, inclusive, vão falar sobre isso, porque é um case da minha casa que se relaciona muito com esse assunto. Eu e o Hugo, a gente trabalha muito bem junto, a gente consegue fazer esse equilíbrio, né? São quase 20 anos juntos e 19 anos trabalhando juntos. Até falo que se não fosse trabalhando junto, a gente nem estaria tanto junto, porque eu acho que é tanto envolvimento que já virou uma coisa assim, é como se fosse uma coisa assim, acoplada. Acho que se sair um, desestrutura o outro lado. Por quê? Porque a gente criou uma forma, através de acordo, de conversa, erros, desacertos, enfim, e a gente conseguiu trazer esse caminho. Mas, às vezes, por exemplo, trazendo situações... Eu conheço casais que a esposa fala, Deus me livre de trabalhar com meu marido, ou, né? Então, acho que é importante a gente se conhecer. O autoconhecimento é importante nessa hora, né, Jaque? Eu acho que ele é super importante para a gente definir que caminho seguir. E aí você aproveita, né? Quando você conhece muito bem o outro, porque você convive com ele em casa, você, né, é a tua família de um modo geral, você sabe o limite que o outro tem. E a grande questão da conversa é levar à tona uma coisa que a gente esquece. É o respeito à individualidade do outro. Boa, Jaque. Sabe? As pessoas confundem muito, Vivian, herdeiro e sucessor. Não é porque a pessoa é herdeira do seu negócio, do seu legado, que ela precisa estar necessariamente operacionalmente no negócio. Você pode ter, por exemplo, um sobrinho, um colaborador que conduza muito melhor o negócio do que, por exemplo, o seu filho. Porque você vai lá e observa as características que seu filho tem e ele não tem características profissionais para o seu negócio. E tá tudo bem. Ou, se você quer tanto que essa pessoa participe do negócio e ela, de certa forma, queira participar, por que não adaptar o negócio a essa característica? O negócio desta pessoa, desse ente, para o negócio. Então, por exemplo, principalmente agora essa nova geração, eles são extremamente tecnológicos. E a gente está vendo um processo de desenvolvimento, de inovação nas empresas, até mesmo por conta da pandemia. E o que isso tem gerado? Gerado novos cargos na mesma empresa. Então, por que não trazer essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, para modernizar? Sem deixar de ter a mesma característica, mesmo perfil do negócio. Você mesmo vive isso. A sua filha faz esse processo para você dentro do seu negócio. Ela está te ajudando a modernizar. E mesmo assim você continua respeitando as características, as habilidades e o que ela quer para a vida dela. E muitas vezes também eu falo assim, que um filho ir para um negócio não é condição que ele fique para o resto da vida. Principalmente os mais jovens que nunca tiveram contato com o mercado de trabalho, eu falo que o negócio familiar ele acaba sendo uma incubadora. Porque ali ele vai aprender a lidar com pessoas, ele vai aprender a levar bronca de chefe, mesmo sendo pai. Porque se ele vai muito cru para o mercado, ele acaba não tendo, vamos dizer assim, malícia para não se machucar. Quando ele vai para o negócio familiar, antes dele ir para o mercado de trabalho, ele começa a aprender essa malícia, desenvolver essa casca. Ele cria essa casca num ambiente seguro. E quando ele vai fazer o que ele quer fazer, independente do que seja, ele está mais preparado para esse mercado de trabalho. Muitas vezes, por que os filhos não vão pro negócio? Porque você passou a vida inteira mostrando para ele que o teu negócio é uma bobeira,
é uma besteira, que não é um ambiente saudável. E aí... Ou você chega em casa todo dia reclamando do seu trabalho. Exatamente. Né? Às vezes tem muitos pais que caem nesse erro, e às vezes não só empreendedor, mas que tem também um emprego na CLT, a gente chega todos os dias reclamando, a gente chega todos os dias doido para chegar sexta-feira e odiando o domingo à noite o barulhinho do Fantástico, porque trabalhar é pesado, o meu negócio é pesado, as pessoas que trabalham para mim são chatas, são preguiçosas. Então, assim, o que o seu filho, né, porque a palavra fala, o exemplo arrasta, o que ele está observando nesse exato momento, a sua relação em relação ao seu negócio, em relação ao seu trabalho. Essa é a questão também, né, Jaque, que a gente acaba trazendo e depois a gente reclama. A gente se perde, e aí você não sabe por que teu filho não quer continuar o seu legado. Por que seu filho não quer assumir o seu negócio? Porque ele não se identifica. Primeiro porque ele é de uma outra geração. E se você não acompanhou o desenvolvimento que o mercado exige, ele não vai querer se envolver. Ele sabe que, mesmo que é inconsciente, ele sabe que a relação da família é mais importante do que o negócio. Ele pode fazer qualquer coisa. Se ele se envolver já de cara, ele sabe que ele vai demorar muito tempo para sair. Então, ele prefere ter o pai e mãe do que ter o chefe. E, assim, o trabalho da Jaque é dinâmico, sabe, gente? Ela tem, assim, ela escolheu esse nicho por uma necessidade de vivência dela mesmo, foi uma dor, né? Foi através de um processo, de uma sessão de coach, né? E eu quero até puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado nessa hora, e até conversando um pouco com a Giovana hoje mais cedo, da importância da gente ter um mentor, um consultor, um coach, um orientador, sei lá, do que nome que você quiser chamar, fica à vontade, me chama de amiga também, se quiser, não tem problema nenhum, mas de ter uma pessoa com você no seu negócio, uma pessoa que tire suas dúvidas, uma pessoa que traga um olhar profissional para o seu negócio, uma pessoa que não vá olhar mais assim com dosinha de você, sabe? Ou querendo falar só aquilo que você quer ouvir, ou fazer te despertar para aquilo que já está dentro de você, no caso, né, do nosso trabalho como coach. E dentro desse processo, né, já puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, mas para falar sobre isso, houve um momento que a Jaque também se deparou com as dúvidas dela, né? Ela tem informação, ela tem toda uma bagagem, toda uma experiência, mas a gente não está aqui para ficar aí colocando formações acadêmicas, mas sim para trazer a realidade da situação. O que dor a Jaqueline iria resolver. E aí ela estava um pouco perdida nesses dois caminhos, e aí de repente o negócio estava ali, né? O tempo todo, né, Jaque? E aí ela trouxe essa, falou, não, vou ajudar essas pessoas nesse sentido. E aí a gente observa o tamanho, né? Quantidade de pessoas que precisam e nascem todos os dias negócios familiares, apesar de toda essa inovação. E a Jaque, só vou dar essa introdução para ela poder falar. Ela falou, não, eu vou tratar disso. E ela falou, vou começar a desenvolver conteúdo para esse público. E aí tem algumas sequências, e aí ela vai falar das três coisas que a gente planejou aqui para falar, para que você entenda um pouquinho. E aí veio um primeiro passo. Como que é esse primeiro passo? Já que a pessoa chega para você e fala assim, Jaque, eu tenho um negócio familiar, eu tô com um problema, tá acontecendo essa situação no meu negócio, e aí o que você, no primeiro momento, orienta para essas pessoas? A primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, qual é o nível de conhecimento comportamental que essa pessoa tem? Porque qualquer empresa, de um modo geral, você pode sim desenvolver processos. É muito fácil desenvolver processo. Desenhar o processo, deixar tudo bonitinho, mas quem faz o processo são pessoas. E para desenvolver pessoas, você precisa conhecê-las. Então, se você não conhece do comportamento das pessoas, você não consegue desenvolver nada no seu negócio. Então, o primeiro passo para quem começou um empreendimento familiar e teve que trazer a família, principalmente agora na pandemia, muitas famílias tiveram que, por necessidade, empreender juntas e começaram as brigas nesse processo como um todo. Eu acabei de escrever, eu lancei essa semana um e-book chamado Sobrevivência, que é um guia prático para os pequenos empreendedores familiares. É basicamente o que ninguém te conta quando empreende em família, né? Então, assim, entender o comportamento do outro, entender que habilidades eu preciso desenvolver
né, enquanto gestor do negócio, o que o mercado está pedindo para mim, como, o que eu preciso olhar, que olhar eu tenho que ter para essa minha equipe que é especial demais para mim, né? O que eu tenho que ter um olhar mais clínico para poder desenvolvê-los. Esse é o primeiro passo, desenvolver uma consciência, né? E aí, esse e-book, eu deixei ele registrado no Hotmart, né? Fica acessível para todo mundo, é muito simples de fazer o acesso dele, e além do conteúdo escrito dentro do livro, em cada capítulo, né, tem um vídeo meu, de alguma palestra, alguma participação minha na rádio, cortes de falas minhas que complementam aquele conteúdo daquele capítulo. E assim, eu quis muito trazer a Jaque no Talk para falar sobre quando ela me mandou, né, o link e tal, porque eu acho que você aí já deve ter feito isso, comprado um monte de curso. Nós falamos sobre isso sempre aqui, né? E às vezes não aplica, não assiste, é muito difícil, tem que dedicar um tempo maior. Então hoje a gente está tentando facilitar a vida de vocês com coisas mais objetivas, fáceis de entender e acessíveis, para depois você ir para um outro nível, né, Jaque? O segundo nível é o processo de desenvolvimento do negócio, que aí é uma mentoria online, é um curso com mentoria online, que se chama Método Família Empreendedora. Então, é o segundo passo desse processo, que você vai identificar que habilidades você precisa ter, né, e fazer exercícios do que é que você precisa se desenvolver de fato, porque no primeiro passo você vai conhecer, agora não, você vai desenvolver. Então você vai se desenvolver enquanto um gestor de empresa familiar, você vai ter ferramentas, e eu vou dar um conteúdo mais aprofundado de como você identificar as habilidades que cada um tem e como potencializar elas na prática. Então, por isso é um treinamento online ministrado junto com uma mentoria, porque aí cada capítulo você vai ter que fazer a sua tarefa, e eu vou numa aula ao vivo, né? Eu vou não vou corrigir, mas assim acompanhar e orientar a melhor forma de você aplicar isso. E né? Também, trazendo para um nível assim, um pouco mais profundo ainda, se ainda isso para você for algo, talvez pouco, não sei, mas algo que você queira um pouco mais, você também pode fazer essa consultoria presencialmente, né, Jaque? Sim, aí a gente passa para o nível máximo, que eu vivenciar o seu negócio junto contigo e com seus familiares para entender todo o processo. Aí sim é um processo personalizado, né? Então aí você entender, a gente entender quais são as suas reais necessidades, fazer diagnóstico dentro do seu negócio para entender qual é a real necessidade que você precisa desenvolver e, principalmente, qual é a sequência desse desenvolvimento que você precisa ter dentro do negócio. Vocês estão entendendo por que eu estou explicando assim dessa forma, para vocês entenderem que para todo tipo de negócio, existe uma solução. E existem soluções bem mais acessíveis, existem soluções mais práticas. E eu acho que o mais importante é que a gente precisa aprender a se conhecer, a conhecer o nosso negócio, a conhecer as pessoas ao nosso redor, porque senão você sai comprando, fica igual aquelas pessoas que entram em livraria, compra aquele monte de livro e não lê nenhum livro. Ou compra o curso, não acessa, não faz as atividades. Então não faz sentido para produtor de conteúdo, não faz sentido para uma pessoa que quer te entregar resultado, porque é isso, é o objetivo nosso, né, entregar resultado, o que você não faça. Que você vá lá e compre e fique por isso mesmo. Então, vocês viram que ela disponibilizou aí 3 níveis totalmente diferentes para desenvolver o teu negócio aí como família. Mas também, já que nós precisamos falar de uma outra coisa. Aproveitando a ocasião também, já que para a gente trazer um pouquinho do que estamos aprontando juntas, né? Eu quero aproveitar a oportunidade aqui para falar um pouquinho do nosso curso, que é o DOI. Né? O Descomplicando o Empreendedorismo, né? E exatamente. No Descomplicando o Empreendedorismo, nós 3, eu, Giovana e a Vivian, nós unimos
necessidades que o negócio precisa, né? Aquele pequeno empreendedor que começou um negócio totalmente desestruturado por necessidade, ou que quer começar um negócio e não sabe por onde começar. A gente entendeu que existem 3 grandes pilares que, assim, que vão dar suporte para ele começar de uma forma mais sustentável, né? Vivian, você falando sobre gestão de tempo e produtividade, Giovana falando sobre gestão financeira, né? E eu falando sobre o desenho do negócio. Cada uma falando de assuntos que estão ligados ao que nós vivenciamos, né? As dores que a gente consegue curar, porém com um rótulo diferenciado para esse produto. Né? E dentro do DOI, a nossa ideia é descomplicar mesmo, né? Então, ele traz um pouquinho da expertise, do conhecimento que a Jaque aplica no trabalho dela com negócios familiares, um pouco da minha expertise em relação à gestão de tempo que eu aplico com as empreendedoras mulheres, e a Giovana traz a expertise dela em relação a finanças, em relação à sua relação com o dinheiro, que ela também traz dentro dos atendimentos dela, né? Intimidade com o dinheiro, o curso que a Giovana tem. Então, nós resolvemos nos reunir. É um produto diferente, sim, dos outros que a gente faz, né? Você percebe, por isso que eu fiz você contar um pouco já do que é que você desenvolve, para que as pessoas entendam. E essa troca, essa união de nós 3 no mesmo momento é um produto diferente, né? Exercícios, né? É muito prático, muito rápido. E aí, a partir daí, você começa a entender o seu negócio de uma forma mais descomplicada e vai buscar dentro do próprio curso já identificar qual que é a sua maior dificuldade, e talvez a sua maior dificuldade seja no financeiro. Depois você se aprofunda nisso. Talvez a sua maior dificuldade seja na hora de desenhar o seu negócio, entender os processos, né? E assim vai. Talvez a sua maior questão é você organizar o seu tempo, que é uma moeda muito importante, porque sem o tempo a gente não consegue, né, fazer nada, né? A gente quer fazer um monte de coisa e não faz nada direito ao mesmo tempo. Então, quando a gente resolveu, né, e sem contar que é uma delícia, né? A gente aprende muito, a gente aprende, a gente troca, a gente está sempre junta, trocando informações, e é muito bom, e aqui é gravado, e o trem vai ficar assim mesmo, não dá nada não. Então, assim, trazer as expertises, compartilhar, aprendendo também com as pessoas que participam da mentoria, elas trazem para a gente feedbacks, elas trazem dúvidas, elas trazem coisas que às vezes não estavam no planejamento da aula, e a gente traz um próximo momento, porque talvez seja aquela dor do grupo, né? E a dor de um, às vezes, é a dor do outro. Então, a gente, na verdade, está aqui para somar, né, Jaque? Para trazer soluções para as pessoas e para poder, sei lá, agregar. E eu acho que, assim, uma coisa que nós 3 temos em comum, que a gente percebe que em outros treinamentos a gente não encontra isso, a gente fica esperando por isso, é sentir aquele conteúdo teórico, sentir ele na prática, é vivenciar ele. Ok, eu tô vendo isso aí, mas como é que eu trago isso pro meu dia a dia? E no DOI é isso que a gente faz. A gente faz o aluno desenvolver todas as ferramentas que a gente coloca ali como teoria, mas que ele saia daqui com tudo desenhado, que ele já saia daqui não para depois fazer o exercício, não, ele faz junto com a gente. Então, esse é o nosso grande diferencial, a gente gosta de fazer tudo na prática, porque é só praticando que você de fato vai vivenciar e começar a mudar os hábitos, porque muitas vezes a gente não tem resultado, não é porque você não tem conhecimento, muitas vezes você já até sabe aquilo, mas você não sabe como aplicar no dia a dia, né, Vivian? Falta ânimo também, né? Às vezes a gente até tem orientação, mas a gente falta o ânimo, até essa fala da Jaque é bacana mesmo, vamos fazer? Porque às vezes você fala, não, chegar em casa eu faço, depois eu vejo. Aí é muita distração no celular, é muita responsabilidade, são muitos papéis que a gente tem lá fora, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso negócio. É tanta coisa que é cobrado, é tão pesado. Então, quando a gente vem para um momento de mentoria, tanto seja com nós 3 ou com cada uma de nós, a gente senta com uma pessoa que vai entender você e que vai falar, tá, mas vamos entender onde está o problema, onde está a dúvida e como que a gente resolve isso.
Então, ter com quem contar, acho que é importante, que é essa acessibilidade que eu acho que a gente traz de forma diferente para as pessoas. É a questão que a gente estava falando até fora do ar, no período da manhã, é a questão do ambiente produtivo, né? Quando você se insere num ambiente produtivo, você tem uma capacidade de absorção e de mudança muito mais genuína e fortalecida quando você faz esse processo sozinho. Então, até mesmo por isso, Vivian, a gente vem adaptando os nossos conteúdos, tanto os individuais quanto o próprio DOI, para que a gente tenha uma conexão maior. Mesmo que a gente vive agora num momento diferente por conta, né, do pós-pandemia ou pandemia, né, que a gente continua ainda, tá nessa confuso, mistura, né? Tá confuso. Mas o que a gente sabe é que não vai voltar a ser como antes, porém também não vai ser como foi no pico da pandemia, que a gente não podia ter contato com nada. A gente sabe que a troca pessoal, ela é muito mais produtiva e muito mais consciente e ela se enraiga, né? Ela se enraiga melhor no nosso pensamento quando a gente está junto. Quando você está utilizando o método online, num processo como um todo, você acaba não conseguindo mais absorver. A gente está um pouco cansado disso. Então, a gente traz esse processo de estar mais próximo do nosso aluno, do nosso coach, do nosso mentorado, do nosso consultado, né? Para que ele possa, de fato, aproveitar ao máximo o que a gente está oferecendo. E assim, independente de qual desses produtos você tenha se interessado, independente até do próprio processo de coaching em si, da mentoria, enfim, eu acho que uma coisa importante que eu quero trazer como, assim, talvez seja o ponto mais importante desse nosso bate-papo, Jaque, é que muitas vezes o fardo tá pesado, sabe? Tá puxado, porque você, às vezes, empreendedor, tá trabalhando em casa, ou trabalha o próprio negócio dentro da casa, né? Fez ali uma adaptação, e aí você chega num ponto que você cansa e você já não consegue mais produzir, você tem o conhecimento, mas não consegue fazer com que ele funcione a seu favor, né? Que ele realmente te traga resultado. E aí você sai até a questão do ambiente, sabe? Você sai desse ambiente, vai para um outro ambiente onde você vai para fazer isso. Então, quando você se dispõe a pagar um curso, a pagar alguma coisa, um acompanhamento, o que for, com uma pessoa, com um grupo de pessoas, não importa, e sai do teu ambiente e vem para um outro ambiente para aquilo, muda. E aí, a hora que você tá ali, você tá entregue, e por isso que eu falo, aproveita o momento. A hora que você tá ali, você tem que aproveitar daquela pessoa, você tem que perguntar, você tem que ouvir, você tem que tirar suas dúvidas, você tem que falar, não, eu quero desenvolver isso aqui. Porque a hora que a gente já sabe que a hora que sai daqui já não é mais a mesma coisa. Então, assim, dentro desse nosso ambiente físico, que é a Casa 432, dentro dos cursos que você oferece, que eu ofereço, que a Giovana oferece, e tantas outros produtores de conteúdo incríveis que existem, oferece. Gente, o que eu falo é assim, aproveitem dessas situações, porque empreendedor em família, ou empreendedor sozinho, empreendedora, é muito puxado pra gente, porque a gente é eu presa, né? A gente faz tudo sozinha, tudo sozinho, ou até tem às vezes um ou outro que colabora, mas no fundo é pesado os nossos papéis, porque a gente tem que fazer muito mais de uma função. A gente tem que fazer 2, 3, 4, 5 funções e se a gente tivesse condição, claro, financeira, a gente pagaria pessoas para fazer. Conforme as coisas vão melhorando, a gente vai terceirizando e isso é um processo natural. Mas até chegar aí, estar sozinho é muito difícil. Então, existem formas, existem caminhos hoje de você ter o seu negócio sozinho, negócio familiar, não importa, e contar com profissionais que vão te ajudar. E ter com quem contar, ter com quem conversar, ter com quem você trazer uma ideia e a pessoa falar assim, isso daí não vai funcionar não. Porque é assim que a gente recebe em casa. Aqui a gente ouve eu ouço mulheres todos os dias falar isso. É tão bom vir aqui conversar com você, lá em casa eu não tenho nem com quem conversar. Isso é doloroso, já pensou você não poder conversar com o seu companheiro, com sua companheira, com alguém da tua família, com a pessoa da tua confiança, por quê? Porque ela vive uma vibe, um momento diferente de você e tá tudo bem.
Ela não precisa viver o mesmo momento. O que você precisa entender é com quem você pode contar e o que você pode conversar com essas pessoas. Então, o tal que ele traz, eu quero trazer mesmo esses assuntos para despertar as pessoas aí, aproveitar as oportunidades que tem. Até hoje eu falei sobre isso no Instagram. Estou aqui só observando você não marcar, né, essa mudança que você tanto quer, se ocupando com coisas que não vão te levar a lugar nenhum, para não fazer o que você tem que fazer. Porque é isso que as pessoas fazem. E aí depois elas reclamam. E assim, uma coisa que eu brinco, toda conversa que eu tenho, sabia que toda empresa ela é familiar? Toda empresa ela é familiar? Não tinha parado para pensar sobre isso. Me pegou. Nunca parei para pensar Sabe sobre isso. Por quê? Porque mesmo uma grande empresa, quando você está em casa, né? Vou colocar lá um grande gestor. O grande gestor, ele está em casa. E aí, ele chega em casa, ele não está legal por conta de alguma coisa que aconteceu no negócio. A esposa, que não tem nada a ver com o negócio, vai lá e fala algo para ele. E que aquilo acaba ajudando. Não tem nada a ver com o negócio. Mas uma fala que ela diz motiva ele, acalma ele, dá uma ideia para ele para o negócio. E ela não tem nada a ver. Então, toda empresa é. Quando você tem uma mulher que empreende sozinha, mas ela tem um filho, uma filha, que ela deixa com uma mãe, para a mãe cuidar, a mãe não se envolve diretamente com o negócio, mas para ela empreender, ela deixou com a mãe. Então, sim um negócio familiar. Uma rede de apoio, né? É uma Porque rede de apoio. Como é que funciona assim? Exatamente. Eu estava vendo uma entrevista da Junqueira, que ela é a CEO do Nubank. Sim. Ela foi questionada. Como você, mãe de 3 crianças, consegue abrir o capital do Nubank grávida de 7 meses? E você foi para os Estados Unidos com essa barriga deste tamanho. A entrevista foi uns 10 dias antes dela ter a neném dela. Ela falou, porque a gente acredita que a gente pode fazer uma coisa ou outra. Quando você tem filhos, os filhos te dão garra para fazer tudo melhor. Verdade. Tudo melhor. E do mesmo, as pessoas se vangloriam porque o CEO foi lá e correu uma maratona, o CEO foi lá e fez um feito histórico. Ok, vai ser CEO e vai cuidar de 3 crianças em casa. É a mesma dificuldade. Então, para a Junqueira, para ela fazer isso, ela tem que ter uma rede de apoio. E provavelmente essa rede de apoio é a família dela. Então, sim, toda empresa é familiar. É importante, gente. Então, assim, entendam, vocês que são família, mesmo que vocês não trabalhem no negócio da pessoa da tua família que tem o negócio, você trabalha. Você trabalha quando você cuida de um filho, para ele poder ir trabalhar. Você trabalha quando você dá uma carona. Você trabalha quando você empresta um dinheiro, porque isso acontece muito em negócios familiares. Você trabalha quando você vai lá um dia para ajudar a pintar uma parede, porque a gente precisa economizar e a gente usa todo mundo da família. Você trabalha quando você compra, você divulga o trabalho, né, do teu... E é tão importante, gente, é tão gostoso quando a gente tem com quem contar e tem quem divulgue e ame e abrace o nosso trabalho. E às vezes nem entendendo, igual a minha mãe não entende muito, mas vai lá e dá um jeito de falar e do meu trabalho, do trabalho do Hugo, do trabalho de todas vocês aqui, ela sempre acha interessante mesmo. Então, eu convido você aí a valorizar e participar de uma forma mais intensa aí, se você não for um negócio da tua família. Jaque, eu queria te fazer uma pergunta. Importante pra gente, para esse nosso talk ter uma coisa de impacto assim no final. O que você acredita que você faz de diferente que faz a diferença na vida das pessoas? Olha, pergunta interessante. Eu mostro para elas que a família, ela pode estar em qualquer ambiente, em qualquer um dos seus papéis, desde que você saiba olhar da maneira certa para eles, para as habilidades que eles têm, para os defeitos,
para as qualidades que eles têm e que se você souber cuidar da sua família, o tanto quanto você cuida do seu negócio e vice-versa, você não tem por que separar uma coisa da outra. Porque os dois vão te trazer prazer e os dois vão te trazer resultado. É isso. Simples assim. Já que eu quero muito agradecer, né? Assim, eu que agradeço porque eu acho que a gente falou um pouquinho de trabalho, a gente falou de família, a gente falou de valores, a gente falou de conexões, a gente falou sobre respeito, né? Sim. Sobre conhecimento, enfim. E convidar vocês para conhecerem mais sobre a Jaque aí nas redes sociais dela. Lá tem tudo, né? Então lá você pode tirar todas as dúvidas e que vocês possam consumir esse conteúdo de uma forma muito intensa, né? E a Jaque é uma pessoa extremamente acessível, então pode chamar ela no direct, pode chamar ela no WhatsApp, que eu tenho certeza que ela vai te atender e te ajudar. E a minha palavra é de gratidão mais uma vez por esse bate-papo. Obrigado por entregar tanto, né, tanto conteúdo e que tenhamos mais papos como esses sempre. Com certeza. Você sabe que a nossa parceria só começou, né? Com certeza. Eu que te agradeço. Gratidão por tudo, gratidão pela amizade, pelas mentorias e principalmente por acreditar em mim e acreditar que os nossos conteúdos vão fazer a diferença na vida das pessoas. É assim, que assim seja. Gratidão, gente. Obrigado, Hugo Farias, por toda a produção, por estar sempre com a gente, sempre acreditando, tá? Muito obrigado. Acho que tem que fazer um talk com ele, né? Então, porque vou fazer, já vamos gravar já, porque já tô cansada dele ficar só lá, ele tem que vir pra cá, pra frente das câmeras. Então, assim, muito obrigado, gratidão e até a próxima.